Sejam todos bem-vindos à oficina Stand-in, o papel dos atores substitutos nas produções audiovisuais. Gostaria muito de agradecer a presença de cada um de vocês aqui nesta oficina, que eu procurei trazer para vocês informações ultra mega legais sobre o papel desses atores substitutos dentro de um set de filmagem, que são eles os stand-in, os dublês de corpo, que dentro dessa categoria de dublê de corpo se encontram os dublês de mão, de pé, e eu gostaria também de dizer aqui que eu não vou falar, por exemplo, dos dublês de ação, porque tem bastante material falando sobre eles aí na internet, tem vídeos, tem recortes de reportagens, jornais, enfim. Então, como já tem bastante material falando sobre os dublês de ação, e eu também não tenho assim muita propriedade para estar falando, então eu prefiro falar dos stand-ins, dos dublês de corpo, porque inclusive eu tive a oportunidade de trabalhar tanto como um quanto o outro, né? Então, digamos assim, não tenho experiência, assim, né? Mas pelo menos como eu tive contato, então eu já tenho um pouquinho mais de propriedade para estar falando sobre essas funções dentro do set de filmagem e o quanto eles são importantes para que uma produção ela se realize. E gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Já tem muito tempo que eu não produzo aqui um vídeo, né? Mas eu estou agora aqui me redimindo com este novo vídeo que eu estou trazendo para vocês, com bastante informação. Gostaria também, eu gostaria aqui de estar primeiramente também aqui falando sobre o edital que eu fui contemplada, que foi o edital Cultura Presente nas Redes 2. Gostaria muito então de agradecer à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, juntamente com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, que me proporcionaram através desse edital estar aqui agora realizando esta oficina, esta videoaula para vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Alessandra dos Santos, sou bacharel em produção cultural, formada pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro, campus Nilópolis. Sou atriz, eventualmente agora eu sou escritora, porque eu não tenho trabalhado nada na área da escrita, mas também sou escritora, já tive livros publicados. Então é isso, pessoal, já me apresentei, já falei um pouco do que eu vou abordar na oficina. Sem mais delongas, vamos lá agora para a nossa videoaula. E o que quer dizer stand-in? Stand-in é uma palavra em inglês, standing, que significa substituto. E nas produções cinematográficas, o stand-in é aquela pessoa usada para assumir as posições dos atores antes destes entrarem em cena. Então, o stand-in, numa produção audiovisual, num set de filmagem, ele é utilizado para realizar testes de iluminação, de fotografia, enquadramentos, ensaios, antes dos atores assumirem suas funções em cena. Não sei se vocês conseguem entender aí o que eu estou querendo dizer, mas é mais ou menos isso que mais lá na frente eu vou explicar melhor com informações de imagens para que vocês possam ir aí entendendo como é que funciona. Então, basicamente é isso. O stand-in, ele inclusive vai se diferenciar dos dublês de corpo, de mão, até de ação, que aqui não vai ser o caso, ele vai ser usado pela produção daquele filme, ou daquela novela, ou daquela campanha publicitária, para assumir a função daquele ator, realizando testes de iluminação, de enquadramento, ensaios, e aí ele precisa ter, inclusive, características físicas que se aproximem muito daquele ator ou daquela atriz que ele vai ser, então, vai ser o stand-in, né? Vai ser o substituto deles, até que eles possam lá e assumir as suas funções, porque o papel do stand-in é justamente fazer tudo antes do ator, fazer tudo antes dos atores principais. Porque
Porque normalmente nessas grandes produções os atores eles já têm muita sobrecarga, são cenas e cenas que eles precisam gravar e é exaustivo, gente. Quem trabalha com set de filmagem, quem já teve a oportunidade de trabalhar com o cinema, com gravações, sabe como é. Às vezes passam até do limite, que são de 12 horas de gravação. Normalmente são 12 horas, mas às vezes até passa. Então, para não sobrecarregar o elenco, a produção costuma selecionar determinados stand-ins para algumas cenas, para fazer quadramento de luz, de iluminação, como eu estou aqui toda hora enfatizando, para justamente não sobrecarregar esses atores que já têm muito trabalho, às vezes já tem compromissos até fora dessas produções, tem peças de teatro, pode acontecer isso. Então, para não sobrecarregar ainda mais com cenas que outras pessoas poderiam estar ali assumindo, é que a produção costuma selecionar pessoas que possam servir de stand-in, pessoas que possam servir de substitutas dessas pessoas apenas para fazer esse tipo de trabalho, de enquadramento, de posicionamento de câmera, fotografia, luz, e para isso essas pessoas elas precisam, não precisam ser idênticas a esses atores, mas elas precisam atender a determinados perfis que se aproximem muito das características físicas desses atores, que eu também vou explicando aí com as imagens para que vocês possam saber como é que funciona. Então, o stand-in utilizado em set de filmagem é basicamente essa função dele. Ele vai servir ali apenas para assumir esses trabalhos de marcações de cenas, de iluminação, enquadramento e fotografia, enquanto que o stand-in, que aqui eu preciso também até explicar rapidamente essa diferença, o stand-in do teatro já é aquele ator que vai ficar de sobreaviso ali, ele vai ficar de sobreaviso caso aconteça algum imprevisto com aquele ator que já foi contratado para assumir aquele papel. Então, isso acontece muito em grandes teatros musicais. Isso acontece muito com teatro musical, de sempre ter um stand-in para os atores principais. Então, inclusive a diferença entre o stand-in da produção audiovisual para o teatro é que no teatro o stand-in ele precisa ser ator, ele precisa ser atriz, ele precisa ser profissional da área. Porque caso aconteça alguma coisa com aquele ator ou com aquela atriz que já foram contratados para assumirem aqueles papéis, o ator que está ali de substituto, ele precisa assumir. Ele vai precisar assumir as falas, as cenas, ele precisa inclusive saber tudo. Ele precisa saber exatamente tudo o que acontece naquela cena. Ele já fica ensaiadinho ali, caso aconteça alguma coisa com os atores principais, para não ocorrer de ter um cancelamento do espetáculo. Isso acontece para não ocorrer, não chegar a esse extremo de ter que cancelar uma peça e dar todo um transtorno para a produção, né, daquela peça, e até para o público que foi lá para prestigiar e assistir e ter que devolver ingresso. Então, para não acontecer isso, é que já tem ali um ator, uma atriz que fica de stand-in, fica ali já de sobreaviso, caso ocorra algum imprevisto com os atores que já foram contratados para assumirem aqueles personagens, aqueles papéis. Então, essa é a diferença entre o stand-in do teatro para o do cinema, que para o do cinema, para uma produção audiovisual, o stand-in ele não necessariamente precisa ser um ator. É claro que é sempre bom a pessoa ter alguma vivência já com set de filmagem, já ter alguma, não digo experiência, mas já ter algum contato já com câmera, já ter alguma intimidade. Mas não é uma obrigatoriedade, não. Pode acontecer deles selecionarem um stand-in que nunca viu uma câmera. Não, assim, nunca viu também, não digo, né? Algum momento já deve ter visto, não sei.
Mas pode acontecer de pegar uma pessoa que nunca trabalhou em um set de filmagem, não conhece, nunca teve nenhuma vivência. Isso pode acontecer. Então, não é o standinho da produção audiovisual, do cinema, não é necessário ele ser ator, mas é sempre bom, eles sempre buscam assim, pessoas que pelo menos já tiveram alguma vivência ou configuração, ou que já passaram por esse meio. Mas não é obrigatório não, tá, gente? Essa é a grande diferença entre um stand-in e outro. Como exemplo de stand-in, eu trago aqui para vocês a atriz Evelyn Moriarty, stand-in fixa de um dos maiores símbolos sexuais do século XX, a atriz Marilyn Monroe. E vocês podem perceber aqui pelas imagens que a Evelyn Moriarty, ela se aproximava muito das características físicas da Marilyn Monroe. Muitas vezes a Evelyn Moriarty, ela também era usada em determinadas cenas como dublê de corpo da Marilyn Monroe. Então, aí nessas situações, ela já não era mais stand-in, ela já passava a ser uma atriz de corpo quando, por exemplo, a Marilyn Monroe tinha algum imprevisto, aconteceu alguma coisa com ela. Então, para adiantar a cena, eles pegavam muitas vezes a Evelyn Moriarty para ser usada como dublê de corpo da atriz Marilyn Monroe, quando não necessariamente era preciso mostrar o rosto da atriz, da Marilyn Monroe nesse caso. Então, para adiantar as cenas, por exemplo, eles usavam muito as costas, os braços, as pernas da atriz Evelyn Moriarty, que era uma stand-in fixa. Ela era fixa, stand-in fixa da Marilyn Monroe, justamente para não sobrecarregar a Marilyn Monroe, porque a Marilyn Monroe, né, todos devem saber que ela era uma atriz assim muito requisitada, famosa. Então, certamente, ela deveria ter outros trabalhos, outros compromissos para além daquela que ela estava ali designada. Então, para não ocorrer a sobrecarga, eles pegavam a atriz, nesse caso ela era atriz, a Evelyn Moriarty, pegavam a Evelyn Moriarty como stand-in para justamente trabalhar as marcações de cena, de luz, de enquadramento, posicionamento, iluminação. E muitas vezes, pelo fato da Evelyn Moriarty se aproximar muito fisicamente das características físicas da Marilyn Monroe, ela também usada como dublê de corpo, que aí já diferencia um pouco da função do stand-in, porque o dublê de corpo ele já é usado em cena. Ele é usado em cena quando acontece algum imprevisto ou quando o ator tem algum outro compromisso e eles precisam rodar aquela cena para também não sobrecarregar o resto do elenco e até a produção mesmo daquele filme ou daquela novela. Estou dando um exemplo aqui, mas no caso aqui da Evelyn Moriarty, ela era usada em produções cinematográficas. Então, para não sobrecarregar o resto do elenco, para não ter que adiar aquela cena específica, às vezes eram cenas assim rápidas de serem gravadas, eles pegavam a Evelyn Moriarty, traziam ela para a função de dublê de corpo, né? Que nesse caso ela não necessariamente precisaria estar mostrando o rosto. Com esse exemplo, então, nós vamos perceber a atriz Evelyn Moriarty exercendo duas funções dentro do set de filmagem. Ela, além de ser stand-in fixa da atriz Marilyn Monroe, ela vai ser também a sua dublê de corpo. Então, quando vocês virem algum filme aí da Marilyn Monroe em que aparece só as suas costas e parte do seu corpo em cena, como pés, mãos, braços, provavelmente ali não é o corpo da Marilyn Monroe, não. Ali é o corpo da atriz Evelyn Moriarty em cena como sua dublê de corpo. E aí é que vai estar a diferença entre o stand-in e o dublê de corpo. Porque enquanto o stand-in ele assume a função dos atores antes destes entrarem em cena, o dublê de corpo ele assume já a cena.
cena, ele vai assumir o seu corpo ali em cena como se fosse o corpo daquele ator ou daquela atriz. E é esta a intenção da produção, é fazer o espectador imaginar, pensar que aquele corpo que estará ali em cena é o corpo do ator ou da atriz. Então, basicamente, são essas diferenças entre o stand-in e um dublê de corpo. Vocês conseguem, então, aí com esse exemplo, conseguem, então, entender a diferença entre um e outro? Vamos lá, então, para outro exemplo. O exemplo que eu trago aqui é de uma campanha publicitária em que o Gil do Vigor, ele foi o garoto propaganda dessa campanha, que foi para o iogurte Vigor, em que ele aparece de vários ângulos, inclusive mostrando aí fotos, imagens dessa campanha, para que vocês possam saber de que comercial se trata. E é muito interessante porque ele aparece de vários ângulos, mostrando o copo do iogurte, aparece ele tomando o iogurte e tudo mais, sendo que algumas cenas aparecem apenas as mãos do que seriam as mãos do Gil do Vigor. Só que ali, na verdade, não são as mãos do Gil do Vigor, ali são as mãos de um dublê de mão. E nesse caso, o dublê de mão foi o ator Eduardo Domingues, que teve que passar mais de 4 horas dentro do set de filmagem para poder gravar todo o posicionamento de câmera, de ângulos, de luz, para que pudesse então chegar a uma cena definitiva mostrando as mãos do que seriam as mãos do Gil do Vigor. Então vocês conseguem então aí perceber a importância desses, digamos assim, desses profissionais dentro do set de filmagem. Por quê? Porque o Gil do Vigor, por exemplo, como ele estuda fora, ele não tinha como, não teria como. Era improvável a presença dele no set de filmagem apenas para gravar essas cenas que aparecem apenas as mãos. Então, como são cenas que apareceriam só as mãos dele, então, até mesmo para não sobrecarregá-lo, para não fazê-lo entrar no set de filmagem desnecessariamente, sendo que o cara, né, nem o cara mora fora, né? A gente sabe um pouco aí da vida dele, né? Ele foi participante da última edição do Big Brother Brasil, ficou super famoso aí, até pela sua inteligência. Então, ele foi estudar fora, o sonho dele, né, estudar, fazer o doutorado dele em economia e tudo mais. Então, para não sobrecarregá-lo, tirá-lo do compromisso dele, apenas para essa função de ter que fazer essas cenas, de ter que apenas mostrar a mão dele, então eles recorreram a um dublê de mão, né, que foi um ator. Poderia não ter sido um ator, poderia ter sido qualquer outra pessoa, qualquer outro homem que se aproximasse das características físicas do Gil do Vigor, mas nesse caso, coincidência ou não, foi um ator que assumiu o papel aí de dublê de mão e fez todo esse trabalho como se fossem as mãos do Gil do Vigor. E vocês devem pensar que esse trabalho é um trabalho, chegou lá, vou só gravar minhas mãozinhas, mostrar minhas mãozinhas e acabou. Gente, olha, eu vou falar por mim, assim, por experiência, até por isso que eu quis fazer um trabalho falando sobre os stand-ins, sobre os dublês de corpo, de pé, de mão, que estão dentro dessa categoria. Não é um trabalho assim tão simples quanto parece ser não, hein, gente? Eu vou falar por mim que quando eu fui chamada para ser dublê de mão de uma atriz de uma produção que eu participei ali eu também fui 1001 utilidade, gente. Eu fui elenco de apoio, eu fui stand-in de emergência numa determinada situação e eu acabei sendo também puxada para ser dublê de mão de uma atriz que não pôde participar. Ela teve algum imprevisto, não sei qual foi o imprevisto, não foi me falado, eu também não sabia, até porque a gente tem coisas da produção que eles não repassam, mas ela teve algum imprevisto que ela não pôde comparecer ao set de filmagem para gravar uma determinada cena em que só apareceria as mãos, só apareceriam as mãos dela. Então, para não ter que sobrecarregá-la, não ter que
desnecessariamente chamá-la para o set de filmagem apenas para fazer esse tipo de trabalho, de mostrar apenas as mãos, eu acabei, porque como eu me aproximava muito das características físicas dessa atriz, eles me chamaram, eles viram lá, me chamaram, pediram que eu tirasse fotos. Eu até vou mostrar para vocês também aí fotos de quando eles me pediram para tirar, para ver se realmente eu me encaixaria no perfil dessa atriz, e eles viram que sim, eu me encaixaria. Mas foi muito complicado, gente. Eu achei que fosse ser um trabalho mais simples, que fosse chegar lá e só mostrar minhas mãozinhas, minhas lindas mãozinhas que nem são tão lindas assim. Olha, um trabalho que eles tinham previsto para terminar dentro de meia hora, levou quase 2 horas, gente. Só comigo, eu já estava tendo um treco. Falei, gente, será que eu não estou legal? Será que eu não estou fazendo a coisa direta? Será que eles não estão gostando do que eu estou fazendo? Porque eram pequenos detalhes que eu tinha que fazer com as mãos, que, olha, não era tão simples assim não, gente, porque eu tinha que fazer exatamente todos os posicionamentos que ela fazia, que a atriz fazia. E me mostrava assim, lá na tela, olha só, você tem que fazer assim, tem que fazer assim. Gente, olha, teve um momento que eu achei que eu fosse chorar. E eu também, eu tô com um probleminha no ombro, tendinite no ombro, que eu acabei não relatando para eles. Então teve um momento lá da cena que eu precisei ficar um tempo inteiro assim nessa posição. Aí chegou um momento que, poxa, começou a dar um probleminha, uma dorzinha, e aí minha mão começou a tremer, e eu tentando falar para ele, gente, estou com minha mão tremendo, enfim, coisas assim de bastidores. Depois eles viram que eu tava com esse probleminha, e foram lá pegar um apoiozinho para mim. Enfim, eles foram super solícitos comigo lá durante as gravações, mas não foi uma coisa tão simples não, gente, para vocês terem uma ideia. Uma cena que levaria meia hora, mais ou menos, levou quase 2 horas. Quase 2 horas, quase isso. Não chegou a 2 horas não, mas foi quase isso, gente. Nem eles imaginavam que fosse demorar tanto. Porque eram detalhezinhos, assim, mínimos detalhes, assim, que olha, Jesus, eu achei que eu não fosse conseguir. Mas eu consegui, e se Deus quiser, quando vier aí o lançamento do filme, que está previsto para ser em julho, eu não posso falar o nome do filme, porque foi assinado, nós assinamos lá um termo de confidencialidade, então a gente não pode falar nada sobre o filme. O máximo que eu vou mostrar aí são fotos minhas, assim, de quando eu fui selecionada para ser dupla de mão, por exemplo, mostrar algumas fotozinhas, mas eu não posso falar nada do filme. Mas o que eu posso dizer é que é um filme que vai ser bem legal aí, e que eu fui, minhas mãozinhas vão aparecer, vocês vão achar que são as mãozinhas lá da atriz, mas não, são as minhas mãozinhas em cena. Minhas mãozinhas vão levar crédito, eu acho, né? Creio que eu vou levar créditozinhos lá. Mas é isso, gente. Não é tão simples assim fazer esse tipo de trabalho, não. Inclusive também stand-in. A gente pensa que, pelo fato do stand-in ele não entrar propriamente na cena, ele não vai aparecer em cena, nem corpo nem nada. Ele só vai assumir ali antes dos atores entrarem em cena. Vão fazer marcação de cena, de fotografia e tudo mais. Aí pensa que o stand-in vai ser coisa simples. Mas, gente, também não é tão simples assim, não. Porque, às vezes, eles precisam trabalhar o posicionamento da luz, fica tudo bonitinho para não ter nenhum problema para quando os atores precisarem entrar realmente em cena. Eles precisam estar com tudo bem posicionado. E isso demora, gente, fazer posicionamento de câmera, de iluminação, colocar a iluminação correta para aquele ator, de acordo com a tonalidade da pele dele. Por isso que é necessário que o stand-in se aproxime muito das características físicas do ator ou da atriz, justamente porque eles vão precisar trabalhar a iluminação de acordo com a tonalidade da pele daquele profissional, daquele ator, daquela atriz. Tudo, gente. Então, são detalhes assim que parece que são
assim, que não são nada, mas são tudo dentro de um set de filmagem, para que eles possam justamente não ter nenhum problema. Porque se eles tiverem algum problema, aí vai sobrecarregar o elenco, olha, mas não é tão simples assim não, embora pareça. Mas é um trabalho gostoso de se fazer. Depois, quando você termina, você fica até com aquele gostinho, eu quero mais, eu quero trabalhar mais com isso. E a minha intenção aqui é justamente aguçar essa vontade de vocês, que vocês também tenham essa vontade, esse desejo de trabalhar com isso, porque assim, parece que não é nada, mas pode ser um complemento aí em algum trabalho que você faça. Você já trabalha fixamente em alguma coisa, mas quer complementar sua renda. A pessoa que precisou recorrer a um dublê de mão foi a atriz Isabela Drummond na novela Novo Mundo. Para quem não conhece, para quem não viu a novela, a personagem da Isabela Drummond era professora de português e escritora. Então, em determinadas cenas que apareciam as mãos da Isabela Drummond escrevendo com uma caneta de pena em um papel, na verdade, essas mãos eram da profissional de caligrafia Mariana Castor. Então, para vocês terem aí agora como exemplo que eles solicitaram um dublê de mão para a Isabela Drummond, que não é da área da atuação, não é atriz. Essa pessoa é da área de letras, da área da caligrafia. Então, provavelmente eles chamaram essa profissional porque a atriz Isabela Drummond deveria não dominar essa técnica da caligrafia como deveria ser mostradas em cena. Então, eles chamaram uma pessoa da área, inclusive a Mariana Castor, realizando as minhas pesquisas, eu vi que ela também trabalha com arte milenar, né? Trabalha com caligrafias assim, de época. Então, era necessário realmente que fosse um profissional dessa área para fazer a substituição ali das cenas em que a Isabela Drummond não dominava, porque a Isabela Drummond provavelmente não domina esse trabalho, essa técnica de realizar caligrafias, né, de milenar. Então, eles chamaram a Mariana Castor para substituir as mãos da Isabela Drummond. Então, a gente fica vendo as cenas achando que são as mãos da Isabela Drummond. E, novamente, a gente vê aí que, na verdade, é a mão de um dublê que ela precisou recorrer para essas cenas. Outro exemplo aqui que eu trago de dublê de corpo que eu achei muito interessante foi a dublê de corpo da Camila Queiroz. Porque eu não sei se vocês viram, tiveram oportunidade de assistir a novela Verdades Secretas 2, que está ainda no Globoplay. Acho que a intenção deles é que até o final do ano esteja aí sendo transmitida na Globo, né? E houve aí um probleminha, eu não vou entrar na polêmica em si não, porque isso nem interessa aqui para a oficina, mas houve um problema entre a Camila Queiroz e a produção e ela não pôde finalizar. Faltavam algumas cenas para ela finalizar e ela não pôde concluir essas cenas porque ela saiu antes da novela terminar. E aí eles tiveram que recorrer a uma dublê de corpo. E aí eu achei tão interessante porque eu já estava para produzir essa oficina. Eu falei, gente, essa dublê de corpo, esse material tem que entrar de qualquer jeito na minha oficina. Eu tenho que apresentar, falar para vocês verem o quão é importante esses profissionais nesses momentos, porque, por exemplo, a Camila Queiroz, ela não terminou a novela, faltavam algumas cenas finais que ela precisava ainda gravar, ela não terminou e o que eles precisaram fazer? Precisaram recorrer a uma dublê de corpo, que nesse caso foi uma modelo e atriz. O nome dela é Roberta Franco. E aí ela foi designada para terminar, para finalizar as cenas que a Camila Queiroz deixou então inacabadas. E bem interessante isso, gente, porque quem viu as cenas pensa até que é a Camila Queiroz ali em cena, justamente porque a atriz, né, a modelo, a dublê de corpo, ela se aproxima tanto das características físicas da Camila Queiroz que quem olha assim até pensa que é a Camila Queiroz, porque são cenas em que ela aparece de costas, enfim, são cenas assim que
pra gente parece que são cenas, assim, são cenas bobas, mas não são cenas bobas não. Ela aparece ali de costas, tem um momento que aparece o rosto da Camila Queiroz inserido no corpo da dublê de corpo, para vocês verem como é complexo, né, esse trabalho da produção. E é bem interessante, porque nesse momento que aparece o rosto da Camila Queiroz, tá ali o corpo também da dublê, né, da dublê de corpo. Eles fizeram alguma técnica, eles pegaram uma técnica lá da Índia, pelo que eu vi, pelo que eu vi nas pesquisas, eles utilizaram essa técnica e inseriram o rosto da Camila Queiroz, reproduziram o rosto da Camila Queiroz no corpo dessa dublê de corpo, e ficou assim perfeito. Quem olha assim, pensa até que é a Camila Queiroz ali, mas não é não, é a dublê de corpo. E em momentos em que ela aparece de costas. E assim, só dá para perceber em alguns momentos que é a dublê de corpo, mas assim, quem já conhece bem o físico da Camila Queiroz, quem não conhece vai passar despercebido, mas quem conhece assim o tipo de cabelo, a cor do cabelo da dublê de corpo, consegue perceber a diferença, porque o da Camila Queiroz, o cabelo dela é um pouquinho mais claro do que da dublê de corpo, por exemplo. Então, quem já conhece, quem já é observador, consegue até identificar uma certa diferença ali, mas para quem não é observador assim, ou para quem passa despercebido, pensa até que é a Camila Queiroz ali em cena, mas não é não, gente. Ali foi utilizado uma dublê de corpo, porque como houve esse problema aí, que foi até um grande problema, que houve até uma polêmica aí mesmo, com todo o elenco até, envolvendo até o elenco todo, né, que acabou interferindo na produção toda da novela. Mas, como também, graças a Deus, isso daí aconteceu justamente quando a novela já estava no fim, praticamente, então não teve grandes problemas aí não, mas ficou uma coisa meio solta ali, que o público não gostou muito não, mas isso daí não tem nada a ver. A questão é que a dublê de corpo, ela entregou bem o seu trabalho, e isso que é importante dizer aqui, ela entregou muito bem o seu trabalho. Parabéns, você, Roberta, por ter conseguido aí fazer a função que foi feita, né, do público até achar que é a Camila Queiroz ali. Mas a gente sabe que não é, até devido à polêmica toda que rolou. Então dá para saber que em algum momento ali não era a Camila Queiroz só por isso. Mas se não tivesse rolado essa polêmica toda, as pessoas pensariam até que ali era a Camila Queiroz. Então foi muito legal esse trabalho da Roberta Franco enquanto uma dublê de corpo, que foi bastante necessário. Então, para vocês verem como é importante esse trabalho do dublê de corpo, como é importante o trabalho do stand-in. São pessoas que estão invisíveis ali num set de filmagem, que ninguém está vendo, assim, que eu digo que ninguém está vendo somos nós, públicos, espectadores, mas que eles existem e eles estão ali justamente para poder preencher lacunas, que são assim, esse é o trabalho, essa é a função mesmo desses profissionais. Eles não estão ali para aparecer, né? Afinal de contas, tem ali o ator e a atriz, né, que já estão ali justamente para isto, né? Gente, eu preciso abrir um ponto aqui, antes que termine a oficina, e eu já estava esquecendo também de falar sobre isso. É que eu tenho falado tanto aqui, né, dos stand-ins, dos dublês de corpo serem solicitados para substituir, né, para fazer substituição em imprevistos, ou porque o ator, por exemplo, não tem muita habilidade com determinada técnica e tudo mais. Só que há também exemplos de... Isso acontece muito com campanha publicitária ligada à moda, por exemplo, de um ator ele ser convidado, né, ou para ser garoto propaganda ou para participar dessa campanha, só que há um membro dele, né, uma parte do corpo dele que não é tão assim interessante para essa campanha. E o que eles fazem? Eles vão lá e chamam um dublê, ou um dublê de mão, ou um dublê de pé,
para poder esteticamente fazer o corpo daquele ator ficar mais interessante. Então, quando o pé, por exemplo, do ator que está ali naquela campanha não é muito interessante esteticamente para aquela campanha, aí eles chamam um dublê de pé, por exemplo, para fazer substituição dos pés daquele ator. Porque os pés daquele ator ou tem uma alergiazinha ou uma cicatriz que talvez não fique tão interessante para aquela campanha. Então, para não perder o ator, né, por conta de um pé que não é lá esteticamente interessante, eles vão lá e colocam um dublê de pé, por exemplo, só para fazer aquelas cenas em que não mostra o corpo todo do ator. Então eu preciso estar falando isso aqui com vocês, porque eu só estou falando de exemplos de substituições e que haja imprevistos com o elenco, ou porque o ator não domina a técnica determinada lá que é exigida em cena, entendeu? Não, também há situações de estética, gente. É assim. Enfim, é uma coisa que eu não vou ficar aqui falando se é certo ou errado, não, mas também há essas situações aí se vocês quiserem depois pesquisar para ver se estou falando verdade ou não, aí é com vocês, mas eu digo que tem fundamento e estou falando verdade sim, gente. A questão de estética, mas faz parte também, faz parte. Eu, por exemplo, também já fui chamada para me candidatar a ser dublê de pé. Só que aí eu estava participando, estava trabalhando nesse filme, né? E eu não pude. Aí eu fui, agradeci a produtora, que eu não vou ficar também falando o nome das produtoras não, porque isso aqui não é interesse, não é relevante, né, ficar falando. Para mim não tem nada a ver falar. Mas ela me fez contato comigo, né, me chamou para me candidatar para ser dublê de pé, porque pelas características eu me aproximava muito assim de um determinado artista, não sei. Só que aí depois que eu até me neguei, agradeci muito, falei que não teria como, porque já estava trabalhando, não teria como eu me comprometer, entendeu? Não queria fazer isso também. Aí, para não tomar o tempo dela, falei que não daria, mas depois eu fiquei pensando que foi até bom, porque eu iria me candidatar e iria também perder o meu tempo, porque meu pé não seria selecionado, porque eu tenho uma alergia de nascença e com certeza essa alergia ela iria fazer uma grande diferença lá na hora para eu não ser selecionada, meus pezinhos não serem selecionados. Então é isso, pessoal. Tem essa questão também, só para poder aqui falar para vocês que não é só questão de imprevisto, ou porque houve um probleminha com a dor, não deu para ir, ou porque tem alguma situação aqui no domínio técnicas, não é só por isso não. Também tem questões de estéticas, normalmente são campanhas ligadas à moda, isso acontece muito com campanhas publicitárias de moda, mas é isso, pessoal. Eu quero deixar aqui então com vocês algumas imagens de como é mais ou menos feitas, né, as seleções, as chamadas de pessoas para serem stand-ins, dublês de corpo, de mãos, que também estão dentro do dublê de corpo, né? E vou deixar essas imagens aí para vocês verem como é que é mais ou menos essas chamadas. Assim, não sei se vocês um dia vão querer trabalhar nessa função de stand-in, de dublê, mas é bem interessante, gente. É muito legal trabalhar com isso. Se vocês virem alguma agência chamando pessoas para serem stand-ins ou pessoas para serem dublês de corpo, de mão, e que se aproximem das características de um determinado artista, gente, se vocês puderem, se candidatem. É bem interessante. É claro que vai depender de cada agência, de cada produtora, a questão do cachê. Tem agências que pagam um determinado cachê, tem outras que pagam outro tipo de cachê. Tem profissionais
que só trabalham com isso, só trabalham sendo modelos de mãos, que também são chamados dublês, né, de mãos, ou modelos de corpo também, o dublê, o modelo. Tem pessoas que trabalham só sendo isso, sendo dublês de mãos, de corpo. Tem pessoas que, inclusive, levam tão a sério esse trabalho de dublê, assim, especificamente, estou falando das mãos, porque foi o que eu também tive a oportunidade também de trabalhar. Mas tem pessoas que levam tão a sério esse trabalho de dublê de mão, que elas não fazem absolutamente nada com as mãos, além de só trabalhar com isso mesmo, só trabalhar dublando, substituindo as mãos de artistas. São pessoas que não procuram não fazer nada em casa, assim, de lavar louça, fazer nenhum tipo de limpeza, justamente por conta de produtos, né, de algum produto acabar prejudicando mesmo a pele das mãos, e elas acabarem tendo até um problema na hora de serem contratadas para essas funções, né, de modelo ou dublê de mão. Então elas procuram não fazer nada em casa, elas procuram contratar alguém para faxinar, ou para lavar a louça, ou para fazer comida. Gente, vocês façam pesquisas aí que vocês vão ver que eu não estou aqui mentindo nem exagerando, não. Tem gente que trabalha com isso, tem gente que ganha vida sendo dublê de corpo, de mão, e não fazem outra coisa. Mas são pessoas que também já estão há muitos e muitos anos nessa área, já estão ganhando cachês assim altíssimos. Então, entendeu? Não estou dizendo aqui que uma vez que você começou a trabalhar com isso, que você vai ganhar vida com isso, não. São pessoas que já estão há muitos anos já trabalhando com isso, que só trabalham com isso, não trabalham com outras coisas, se dedicam a só trabalhar com isso. Então, é isso, mas nada te impede de querer trabalhar de vez em quando, até para complementar a renda também, com um standinho, um dublê. Mas Alessandra, quanto custa em média então o cachê de um dublê de mão? Eu vou falar por mim. Eu acabei recebendo R$ 120, foi meu cachê. Vou até falar uma coisa que nem deveria estar falando aqui, mas meu cachê foi de R$ 120. Mas varia muito o cachê. Tem cachê de 150, a média é essa mesmo, de 120, 150, tem, dependendo da complexidade da cena, eles pagam muito mais, pagam até R$ 1.000, pagam até mais do que R$ 1.000, dependendo da complexidade de cena, porque foi o que eu falei, a gente pensa que só pelo fato de, meu rosto não vai aparecer, eu não vou aparecer em cena, só vai aparecer uma parte do meu corpo, então não vai ser nada assim, não vai ser um trabalho puxado, mas, gente, não é uma coisa tão simples assim, não. Eu vi isso, gente, eu experimentei isso, eu vi isso, sete filmagens. Eu fui achando, porque eu nunca tinha trabalhado como dublê de mão, e eu fui achando que seria uma coisa simples, uma coisa que levaria, no máximo, isso que eles estão até imaginando lá, meia hora. Só que não foi isso não, gente. Levou quase 2 horas. E não foi uma coisa assim. E depois, quando o filme estrear, olha, vai parecer que até foi simples mesmo, mas não foi simples não. Não foi simples não. No bastidor nunca nada é tão simples assim. Então não vá também imaginando, vá pensando que vai só aparecer minha mão, então vou fazer qualquer coisa. Não. Quem determina o que as suas mãos vão fazer ali em cena é o diretor, a assistente de direção, eles que vão determinar. Aí você vai achar que o negócio é tão simples assim? Olha, e ainda mais eu que não tenho muita paciência, eu fiquei, gente, meu Deus do céu, o que é isso? Uma coisa assim, detalhezinhos assim que parecem simples, mas não foram tão simples não, porque tem toda uma questão realmente de trabalhar enquadramento, luz, tudo isso entra num pacote, gente. Mas é muito interessante. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E antes de finalizar, eu também tenho que falar que eu sempre tive vontade de dizer isso. Toda vez que eu olho, por exemplo, o cantor Thiaguinho, né, o cantor de pagode Thiaguinho, todas as vezes que eu vejo ele em algum programa,
em algum lugar assim, ou foto dele, eu sempre imagino, eu sempre vejo, eu sempre lembro do meu primo Fábio. Porque o meu primo, ele é muito parecido com o Thiaguinho. Então, Fabinho, olha aí a oportunidade de você ser stand-in e até um stand fixo. Por que não um stand fixo do Thiaguinho? Thiaguinho, se você estiver vendo aí o meu vídeo em algum momento, por favor, contrate meu primo Fábio para ser seu stand fixo, porque ele é muito parecido com você em tudo, em rosto, fisicamente, ele só não canta, mas quem sabe ele até pegue também aí, quem sabe ele pegue aí uma aula de canto para poder cantar como você. Mas ele sendo seu stand-in, ele bem que serve para ser, porque vira e mexe eu vejo aí produtoras chamando pessoas, chamando, claro, homens, para serem stand-ins do Thiaguinho. E todas as vezes eu fico imaginando meu primo ali sendo stand-in dele, quem sabe até fixo, porque ele é muito mesmo parecido, até em questão de altura também, em tonalidade, de pele, ele é tão negro, retinto quanto o Thiaguinho. Olha, eles são muito parecidos, muito. Não tem como não olhar um e não falar assim, realmente ele é muito parecido com o Thiaguinho. Às vezes dá até pra confundir. Ei, quem é o Thiaguinho, que é o Fabinho? Olha, Fabinho, eu tô aqui, ó. Tô aqui só levantando a tua bola, hein? Depois eu vou querer um cachê seu aí, porque eu tô levantando muita tua moral aqui, hein, Fabinho? Mas é isso, só dando agora, não saindo um pouco da brincadeira, mas falando sério, realmente ele daria para ser mesmo um stand-in, se ele se candidatasse para ser o stand-in do Thiaguinho, ele com certeza, eu acredito que ele seria selecionado sim, porque ele se parece muito com, assim, em termos de características físicas, ele se aproxima muito mesmo do Thiaguinho. E eu vou mostrar uma foto dele, porque eu vou pegar uma foto dele, e eu vou mostrar para vocês, e vocês vão ver aí que se parece sim, que daria para ser um stand-in do Thiaguinho. Mas é isso, pessoal. Eu vou aqui então começar a me despedir de vocês, e eu gostaria muito de agradecer a presença de cada um de vocês. Eu espero mesmo que essa oficina de alguma maneira tenha agregado em informações, em conhecimento, porque tem gente que nunca nem ouviu falar de stand-in, a verdade é essa, parece que não, mas tem gente que nunca ouviu falar porque são pessoas que nunca tiveram vivência com set de filmagem, nunca trabalharam, não sabe como é que a duração, o tempo que leva, tudo mais, então também não devem desconhecer o trabalho do stand-in, o trabalho dos dublês de corpo, né, que são, vocês estão percebendo aí que são pessoas super importantes dentro de um set de filmagem, justamente para preencher lacunas, preencher aí situações em que os atores não podem estar ali para gravar a cena, né? Eu espero mesmo que, de alguma maneira, isso tenha agregado ao conhecimento de vocês, porque para mim é muito gratificante estar aqui com vocês em mais uma oficina que foi contemplada pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, através do governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio aí do edital Cultura Presente nas Redes 2. Eu fiquei muito feliz com isso. E o meu agradecimento final vai para minha mãe, que muito me apoiou, muito me apoia, e até em um momento agora que eu me encontro, né, um momento que eu não quero ficar aqui falando, porque agora eu já estou, digamos assim, trabalhando mais, me conformando mais, só que eu gostaria muito de agradecer a minha mãe, gostaria muito de agradecer ao meu marido, André Luiz, que são pessoas que estão sempre, de alguma maneira, me dando apoio para seguir em frente, porque eu perdi uma pessoa muito querida recentemente, digamos assim, há 7 meses, que foi o meu pai. E para ele eu quero deixar meu agradecimento final, meu pai Ariosto dos Santos, meu pai Ari, que onde estiver ele está muito feliz também por eu ter sido agraciada nesse edital, e que por ele
e que por ele eu acabei me inscrevendo, acabei escrevendo esse projeto, essa oficina, nesse edital, que eu achei até que eu não fosse conseguir, porque foi num momento que eu ainda estava em um luto. Eu tinha acabado de perder meu pai recentemente, E assim, eu só me inscrevi justamente para que eu pudesse ter força, pudesse sentir que a vida, ela tinha que seguir. Então, esse agradecimento, Pai, é para o Senhor, esse agradecimento final, porque se eu estou aqui agora falando, se eu estou aqui agora apresentando esse projeto, foi porque o Senhor me permitiu ter forças para estar aqui. Eu não vou chorar por ele, mas eu agradeço muito a ele, porque se eu conseguir esse prêmio, se eu conseguir ser contemplada com esse projeto, nesse edital que é tão importante para a cultura, foi porque ele me permitiu. Ele falou, não, você tem que continuar seguindo, você tem que continuar vendo suas coisas, você precisa continuar trabalhando. Então é isso. Meu Pai, eu agradeço muito por tudo, muito mesmo. Até nesse momento, mesmo se eu não estando aqui fisicamente, o Senhor está aqui comigo, me dando forças para continuar apresentando esse projeto e outros mais que virão, certamente. E assim eu me despeço de vocês. Eu espero mesmo que essa oficina tenha, de alguma maneira, agregado a vocês em conhecimento e cultura, porque a mim certamente agregou muito. Fiquem todos na paz. E é isso. A mais no próximo vídeo por aí a gente se encontra. Tchau, tchau.